Oi, gente. Olha, a live não é só sobre inglês, tá? É sobre todos os assuntos que a gente vai citar aqui de RH. Vamos citar tudo. A gente saiu do inglês, agora a gente tá no como abordar o RH, a gente vai falar de CV, a gente vai falar de LinkedIn, a gente vai falar de tudo. Teve alguém que perguntou sobre gravidez, calma que a gente vai chegar em todos os assuntos. Eu tô prestando atenção em todos os comentários, tá bom? Se vocês fizeram alguma pergunta na live anterior, repita aí. Nesse íconezinho assim que tem uma ponto de interrogação, vocês podem fazer a pergunta de vocês, fica até mais fácil, porque fica gravada, tá? Pronto, voltamos. Eu não tô te escutando, Karine. Tá me escutando? Ô, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo bem. Vamos dar um tempinho que a gente tava, acho que quase, a gente tava com, acho que umas 50 e poucas pessoas na live. Elas vão voltando, a gente tava bastante gente. Só falando de novo, gente, a live não é só sobre inglês, tá? A gente vai abordar todos os assuntos. A gente falou de inglês, tá falando de networking, como abordar, falando de LinkedIn, como apresentar, CV. A gente vai falar de todos os assuntos que vão abordar a recolocação, como encontrar o seu embarque. Então, assim, não vamos ficar só no assunto. Teve uma moça que perguntou sobre dicas de como se recolocar depois da gravidez. Calma que a gente vai chegar lá. Só para não sair muito do assunto, depois ter que voltar e perder o fio da meada, né? Entendi. Deixa o pessoal entrar mais um pouquinho, a gente chegar para a gente voltar. Quem fez perguntas que a gente ainda não respondeu, tem um íconezinho aqui que tem um ponto de interrogação, você pode fazer que fica salva. Aí depois no final eu olho, sabe? E a gente responde tudo no final. Não precisa ficar repetindo a pergunta toda hora nos comentários. Mas se quiser repetir também, pode repetir. Fiquem à vontade, tá? Vocês vissem a gambiarra que eu tô fazendo com esse negócio da O meu internet. também tem um caderno segurando o celular. Não sei o quê, ó. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar. A gente estava falando sobre as palavras-chave, né? As palavras-chave que você pode colocar tanto no currículo, como também você pode selecionar no seu LinkedIn, porque aí na busca, se a pessoa procurar por palavras-chave, vai aparecer o seu perfil. É uma opção que tem ali, eu acho que a Karine pode falar melhor do que eu não lembro, mas é ali no perfil, eu acho que é um pouco antes de certificados, eu não tenho certeza. Você pode falar mais. Adicionar competências. É, E você pode escrever também no resumo, tá? Você pode tanto colocar no texto corrido como adicionar competências. É nesse campo que você está falando, adicionar competências. isso é muito importante. Muito importante. Tenham cuidado, né? Porque a gente, às vezes, o candidato, além de disparar o currículo sem nenhum critério, aí gera, né, aquela frustração porque não tem retorno. O currículo está incompleto, né? É importante você colocar, para quem trabalha embarcado, os tipos de unidade, né? Os motores, né? Se fazer manutenção de motores, que tipo de motores? Ah, mas vai ficar muito técnico, porque é o que eu falei, tem aquela descrição do cargo, né? Se ali tem motores X e você tem lá no seu currículo, pô, ela já vai, ó, ele atende esse requisito aqui. Por quê? Às vezes o candidato pensa, ah, mas na dúvida ela vai ligar para mim para esclarecer. Nem sempre, às vezes principalmente consultoria, né? Que tudo é para ontem. Quando a vaga chega na consultoria, gente, o RH da empresa já buscou em tudo quanto é lugar e não encontrou. Entende? A consultoria não tem aquele prazo lindo de procurar devagar, não tem. Se tiver alguma recrutadora aí de consultoria, confirma aí para mim se não é assim.
Então, ela não vai ligar para você, ela vai passar pelo seu currículo e vai para outro que tem a informação completa, que tem a data de validade dos cursos. Ela não vai ligar para você, oi, seu CBSP está na validade? Não vai, ela vai passar pelo seu currículo e vai em outro que tem lá a validade. 2022, atende. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quanto mais completo, melhor. Mas não encher linguiça. Não colocar coisas que deixem o currículo com 5 páginas. São dados pessoais, não precisa botar o endereço todo. Cidade, se for uma vaga administrativa, bairro, cidade, estado, telefone de contato, um bom e-mail, nada de apelidinho fofinho, que de quando você era adolescente, troca isso, coloca uma coisa profissional para ficar bonito. Ah, e alguém vai deixar de mandar me fazer contato porque eu tenho lá um e-mail que não é profissional? Não, mas, gente, se vamos, a gente está dando dica, vamos fazer o pacote completo, né? Então, o perfil do LinkedIn também, o link para o seu perfil, você também coloca lá. Objetivo, você pode botar o cargo ou a área de atuação, tanto faz. E aí você começa. A ordem não faz diferença. O importante é estar completo. Formação acadêmica, está cursando qual período, previsão de conclusão. Se formou, aonde e quando. Experiência, data de admissão. Gente, o que mais a gente encontra por aí é currículo sem a data de admissão e demissão nas empresas. E aí eu olho quase 5 empresas. Incrível, incrível. Isso me surpreende. Assim, aí eu pergunto, qual é a última empresa, qual é a atual e sem cargo. Eu não sei, eles não botam cargo na empresa. O que ele foi naquela empresa? Então, assim, a gente não está querendo inventar nada. São modelos que estão aí. Eu não sei o que acontece. Sinceramente, eu não sei. Aí acaba pagando uma consultora para fazer alguma coisa. Aí depois reclama que as pessoas de RH são exploradoras porque estão pagando para revisar o currículo. Mas, gente, eu mesma já divulguei várias vezes um modelo de graça. Mas se você quer pagar o profissional, ele também vai fazer da melhor forma possível. Ele vai pegar na sua mão, não. Ele vai fazer com a mão dele. Entende? As pessoas me dão um login e senha. Eu vou lá e abro o LinkedIn da pessoa e faço. Isso dá trabalho, né? O trabalho que você não quis ter. Então tem um custo. Entende? Com Mas certeza. é tudo 100% tá de graça. Tá de graça. Entende? Olha, quando eu contratei o seu serviço para fazer o meu currículo e o meu LinkedIn, gente, eu achava que eu tinha um currículo bom. Depois que a Karine fez o meu, eu realmente vi que o meu currículo era muito, muito mais ou menos. Ela simplificou, ela resumiu, ela deixou o meu currículo claro e objetivo. Ficou maravilhoso. Por exemplo, acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi que no objetivo você colocou a regra do meu STCW. Você não colocou assim, sou proativa, quero vestir a camisa da empresa, como você falou. Não coloque, né? Não, objetivo. Regra do STCW, pronto. Entendeu? Ficou muito, 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 muito bom. Porque aí quem pegar o seu currículo já vai saber qual é o tipo de cargo e tipo de embarcação que você pode assumir na sua função. Entende? Então aquilo ali é fundamental. E a gente, inclusive, na época, eu também olhei aqui para a gente conversar, fizemos 2, gente. A Maria é formada em engenheira química e é oficial de náutica. Como ela era praticante na época, nós fizemos 2 currículos. Um voltado para a área química e o outro para a área marítima. Porque eu não consegui emprego, gente. Porque eu não consegui emprego. Então, se você tem áreas distintas que você está buscando, claro que você tem sempre uma preferência para o outro, mas assim, não está podendo escolher, faça 2 currículos e coloque o enfoque daquele resumo, daquela experiência para aquela área. Então, a Maria tinha 2 currículos. Um para a área marítima e o outro para a engenharia química, que era a formação dela, a primeira formação dela. E nós fizemos 2 perfis. Foi. Entende? Além de você ter resumido, ter feito o currículo em inglês também. Gente, assim, a mão de um profissional é completamente diferente. Eu acho super válido o profissional cobrar, porque ele tá vendendo, você não tá vendendo o currículo, você tá vendendo 10 anos de experiência em grandes empresas, sabe? Você tá vendendo aquele currículo que a pessoa vai bater o olho, já vai chamar a atenção dela, ela já vai separar ali. A mudança daquele objetivo enche linguiça para a regra do meu STCW, para mim foi assim genial. Uma coisa que eu nunca pensaria e não teria em modelos. Então, assim, eu sempre acho válido pagar um profissional, se você pode. E muitos marítimos podem, alguns não, infelizmente.
Pagar um profissional é sempre maravilhoso. Eu não tenho nenhuma reclamação. E outra coisa, é um currículo que você vai ter para sempre. Se você não mexer na estrutura dele, você vai ter o currículo para sempre. É só ir acrescentando a qualificação e a experiência. Não mexa no modelo e você pagou uma vez só e tem um currículo profissional para sempre, O entende? meu currículo até hoje é o que você montou para mim. Eu só adicionei, mas assim, objetivo, regra do STCW, a minha formação, resumo, aí tem lá, trabalhei em quais tipos de navio, já trabalhei, graneleiro, offshore, offshore foi na praticagem, né, mas ainda deixo lá, gazeiro, trabalhei com tripulação mista, que tipo de inspeções eu tenho experiência, comissionamento, que agora eu fiz um comissionamento. Então, assim, aí vem a minha graduação, quando eu terminei a faculdade, quando eu comecei, terminei a engenharia química, quando eu comecei, terminei o CIABA. Depois vem os idiomas que eu falo, depois vem todos os meus cursos em português e a sigla em inglês também, porque a gente às vezes coloca só a sigla em português e às vezes manda para o internacional, ele não entende qual é aquele curso, né? Então, toda a sigla em inglês e o nome do certificado em inglês e a data de validade dos certificados, que isso é, tipo, imprescindível. A Karine já falou, é imprescindível. Que tipo de DP eu tenho? Eu tenho avançado. Quais tipos azimutal? Ou... acho que esse é o nome, gente. Faz muito tempo que eu não trabalho em offshore. Eu já trovei. Então, assim, isso é muito importante. É como a Karine falou, qual tipo de motor você já trabalhou, se você é maquinista, qual a potência do motor. Então, assim, isso é muito, muito, muito importante. Faz toda a diferença, é um currículo completo, né? E faz a diferença entre um currículo incompleto, fora do padrão. A gente fala fora do padrão, gente, porque é incompleto, né? Não tem as informações necessárias para o recrutador entender a sua experiência a fundo. E aí, na dúvida, ele vai partir para outro. A não ser que você seja aquele cargo especial, né? Mas imagina hoje a quantidade de pessoas desempregadas, né? Então, ele não vai, infelizmente, te ligar para confirmar dados que você deixou de colocar, infelizmente. Obrigada aí, Edma Oliveira, convencional. Obrigada. Então, assim, olha, isso que a Karine falou também é muito importante. Eu lembro que logo que eu cheguei no Rio, por um milagre, assim, de uma indicação, eu consegui uma entrada na OSM. E uma moça que não trabalha mais no setor marítimo, ela foi fazer uma entrevista, assim, comigo, sem nenhum comprometimento, né? Só para me conhecer. E aí, ela falou assim, Maria, me dá um momento, né? Ela parou um tempo, essa entrevista que ela teve que sair. E eu não lembro, ela voltou, ela falou, gente, eu tô aqui com você 10 minutos conversando. Chegou 300 currículos na minha caixa de e-mail. Então, é isso que a gente fala quando a gente estava falando ali um pouquinho antes do networking, de você mandar para o LinkedIn, porque o volume de desemprego hoje, infelizmente, é muito grande, né, para as vagas que a gente tem, e você tem que se diferenciar. Mas, claro, tudo com bom senso. Porque é isso, a recrutadora, o pessoal que trabalha, olha para o lado, quando volta para a caixa, tem mais 100 currículos em um minuto. Isso não é humanamente possível. Então, assim, você vai ter que se destacar. Você pode se destacar, às vezes, até no assunto. Eu sempre mandava no assunto já direcionado. Porque, por exemplo, se uma vaga precisava de ESOP, ESOC, ESOG, eu já mandava que eu já tinha no assunto, entendeu? Porque aí já chamava atenção. Que você... É isso aí. Quando você viu, você tem todos os pré-requisitos, vai no LinkedIn, ó, eu tenho os requisitos. Se faça ser notado, né? Porque realmente ficar só mandando o currículo, às vezes, não é o suficiente. Não é o suficiente. Mesmo que seu currículo seja bom, você tem que fazer um pouquinho mais, sabe? LinkedIn também muito bem feito, com as palavras-chave. Abordar esse negócio que a gente estava falando aqui, Karine, como abordar? Gente, achem um assunto em comum. Essa é uma das melhores estratégias para você começar uma conversa com qualquer pessoa, até se você estiver flertando, não no LinkedIn, mas se você estiver interessado em alguém, ache um assunto em comum, como eu falei aqui. Quem geralmente chama a minha atenção que vem falar no LinkedIn? Quem vem e fala assim, ó, eu vi que você trabalha num gazeiro, eu tenho esses cursos tais, 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 eu falo inglês fluente,
Você pode me ajudar? Ou então, gente que vem, Maria, eu estou procurando emprego, eu sei que você conseguiu, qual foi as técnicas que você utilizou? Isso é muito legal, gente. Isso é uma forma certa de abordar alguém. Não é assim, me indica aí na tua empresa, por favor. Isso nunca vai dar certo. Parem com isso. Ou ficar disparando o currículo de vocês na caixa de entrada de alguém no LinkedIn e não fala nada. Também não vai dar certo. Como se as pessoas tivessem a obrigação. As pessoas não são obrigadas a nada. Não lembre disso, as pessoas não são obrigadas a nada. É, verdade. Karine, a gente já falou aqui do CV, do inglês, já falou do networking. O que você acha também sobre a abordagem através da ligação? Como é que ela deve ser feita? Como você deve se apresentar? Qual é a melhor forma durante uma ligação também de chamar atenção? É bom? É ruim? Qual é a sua opinião? Eu acho que assim, a ligação ela é válida, mas muitas vezes o RH não vai conseguir falar com você. Um exemplo meu, eu trabalhava na Atlas Professionals, tinha recepção, então ela filtrava para mim os candidatos que eu conseguia atender, porque senão a gente fica atendendo o telefone o dia inteiro, né? Então, assim, é válido principalmente se você viu uma vaga, entende? Não é só o networking para abordagem, para futuras oportunidades, o LinkedIn é a melhor maneira. Agora, se você viu a vaga, eu faço isso, eu ligo para o RH também, e nem sempre eu consigo falar. Então, liga e fala, olha, eu vi a divulgação da vaga tal, eu já encaminhei meu currículo, eu estou ligando porque eu tenho experiência, eu tenho inglês, eu vi que vocês pedem experiência no tipo de unidade, e eu tenho, meu nome é tal, gostaria muito de ter oportunidade de entrevista. Breve. E não ficar, pelo amor de Deus, eu preciso muito. Hoje aí, né, tem gente que antigamente, né, volto a dizer, em Macaé, as pessoas faziam nessa Rua das Firmas, que é a prefeita Aristeu, fazia aquela peregrinação entregando de porta em porta. Não tem mais isso, gente. Ninguém, provavelmente, não é que ninguém vai receber. A Rani que atendia as ligações, está aqui, ó. A Rani sofria. Tinham pessoas que ligavam 30 vezes, entende? E assim, às vezes xingavam ela, tá? Oh, meu Deus, tá errado isso, gente. Então, assim, difícil. Mas assim, a ligação é válida. Eu acho que muito mais quando você já viu a vaga, tá? E aí você tenta falar, se você tiver o ramal da pessoa excelente, senão você vai ter aquela barreira da secretária, porque ela vai dizer, não, é só aguardar o contato. É só aguardar o contato. Mas é sempre válido. A gente está aqui, né, Maria, falando de estratégias. Algumas vão funcionar mais que outras. Eu ainda acho que o LinkedIn é, sem dúvida, o número 1. Mas viu a vaga, liga para a empresa, porque eu também faço isso para ligar, para saber se tem vaga, para falar, mandei fulano, você viu? Às vezes eu consigo falar, às vezes eu não consigo. Então é tudo tentativa mesmo. É válido quando a vaga está aberta. E você, Maria, me fala quando você ligava para as empresas, o que você fazia? Conseguia falar, não conseguia falar? Olha, em 2017, quando eu estava procurando emprego no Rio de Janeiro, eu conseguia falar com a maioria das empresas. Mas, pelo jeito, isso está um pouquinho desatualizado, porque a gente está na pandemia e está todo mundo no home office, né? Mas, assim, esmagadoramente eu conseguia falar com todo mundo, Como sabe? o retorno das pessoas? O que elas falavam para você? Olha, a maioria, assim, 99% do retorno era excelente. As pessoas eram muito educadas comigo. Eu não ligava todo dia. Tem gente que liga todo dia. Eu conheço 2 oficiais que conseguiram embarcar ligando todo dia, mas, gente, isso é uma exceção, tá? É uma exceção. Não é a regra. Eu, É porque, como recrutadora, não vai me ganhar pelo cansaço. ó, Entende? a Eu Karine não nunca é vou. assim. Não, não é. Essa abordagem comigo não funciona, não funcionaria. Não é dessa maneira, pelo cansaço. Não, não. Muito pelo contrário, eu falar, não vou chamar ele para ele ter postura, para ele saber, porque eu pedi para ele esperar. Eu não pedi para você esperar, entende? Então, mas cada uma reage de um jeito, né? Então, assim, é um risco que ele corre. Mas a Maria tá dizendo aí, ó, que ela não ligava todo dia, mas ela Não, conseguia falar. Sabe não, agora, eu né, consigo. gente? Depois da pandemia, falar, né? Eu falo, eu ligava assim de 15 em 15 dias, às vezes eu dava até um espaço maior, às vezes dava de 20 dias, e sempre ligava para as mesmas empresas, e eu sempre falo nas minhas lives quando toco nesse assunto, fale o seu nome e o sobrenome. Ou se seu nome já é muito incomum, fale só o nome, tá ótimo.
mas se seu nome é muito... Por exemplo, meu nome é Maria. Pô, Maria tem muita. Então eu falava sempre, Maria Sarto. Aí as pessoas já me relacionavam. Sempre direcione a ligação, né? Se você está falando offshore, por exemplo, se era uma empresa offshore, eu falava do meu DP avançado. Se era uma empresa de petroleiro, eu falava do meu ESOP e do ESOC. Então, assim, e eu sempre falava e sempre perguntava se tinha navio chegando, se eles iam começar a recrutar, quando mais ou menos ia começar o recrutamento, anotava no meu caderninho e aí eu ia ligando, né? Eu ia ligando, você falou que talvez chegasse uma embarcação nesse mês, chegou, não chegou, foi adiado, ou chegou, mas requer experiência. Então, assim, foi assim, tentativa e erro, até que quando eu entrei na Lira, que foi a primeira empresa que eu trabalhei como oficial, do primeiro contato até a contratação, foram 7 meses ligando. Assim, de 20 dias, 15 dias. Quando você não tem indicação, não é uma coisa rápida. Eu já falei, gente, quem não tem indicação, como eu não tinha indicação de ninguém, assim, não vai ser rápido, é insistência mesmo. Mas, claro, tudo com bom senso. Tudo com bom senso. Eu não indico para ninguém ficar ligando todo dia, por mais que eu conheça 2 oficiais que conseguiram recolocação assim. Mas, gente, olha, é um caso muito específico. Quantos você conhece, né? Quantos você conhece? De 2. Olha, né? Você conhece muita gente. 2, um pessoal muito para correr o risco, gente, não vale a pena. Não vale mesmo. Mandar 10 vezes, 30 vezes o currículo num dia também não vale a pena. Eu acho que o mais legal é você mandar cada mês, mensalmente, e colocar no assunto já algo que chame a atenção do recrutador. Eu sempre digo assim, gente, facilita a vida do recrutador. Eu aprendi isso nesse dia que eu fui na OSM. Ela falou assim, nossa, eu tô aqui 10 minutos com você conversando, chegou 300 currículos na minha caixa de entrada. Foi aí que eu percebi que você tem que facilitar a vida dele, porque é muita gente em cima. É quase humanamente impossível eles conseguirem dar a maior qualidade de atenção para todo mundo. Gente, é muito difícil. Se vocês se colocarem no lugar, fica muito difícil. Muito. Então, facilite para ele. Outra coisa que eu acho muito válida e que muita gente peca nisso é, por exemplo, eu falo assim, mantenha contato comigo. Eu não sou recrutadora, mas como eu me disponibilizo a ajudar, muita gente me procura. Eu sempre falo assim, olha, agora, até no momento eu não sei de nenhuma vaga que você se encaixa, mas mantenha contato comigo. A pessoa desaparece. Completamente. Então, assim, eu esqueço dela. Desculpa, porque nesse tempo que ela desapareceu, já apareceu mais 20 pedindo ajuda. É a mesma coisa para elas. Imagina, eu não sou recrutadora, imagina as recrutadoras. Nesse tempo que você desaparece, aparece 100. Então, assim, gente, facilite o trabalho das meninas, sabe? Fique ali de 20 em 20 dias, de 15 em 15 dias, se faça presente. Porque eu conheço gente que está procurando emprego e fala assim, mas já mandei e-mail e não recebi feedback. Veja esse exemplo, 300 e-mails na caixa. Como é que vai receber? Então, em 20 minutos, ela deve ter recebido 600. Eu conheço gente que fala assim, eu liguei uma vez e também não tive feedback. Gente, ligar uma vez, você acha que você vai receber o feedback? 8 ou 80. Ou liga todo dia, ou liga uma vez e nunca liga, né? Exatamente. Então... Porque não recebeu um feedback? Gente, enquanto você ligou uma vez e desistiu, tem uns 20 ligando, tem um ligando todo dia, ou tem, sei lá, mais ligando todo dia, e tem uns 20 fazendo esse networking, porque não é do dia para noite. Você fala, quem não tem indicação, não vai conseguir do dia para noite. Eu já entrevistei 2 oficiais aqui, um demorou 7 meses, o outro demorou 1 ano e 3 meses, eu demorei 10 meses e 20 dias. Então, assim, é isso, é esse tempo. Então, exatamente. Percebem que a Maria tinha estratégia. Então, quando ela ligava para RH, me liga daqui a 15 dias, tá? Para chegar a embarcação tanto. Ela ia lá e anotava para ela não se perder. Então, assim, esse negócio... E a gente recebe muito. Se souber de alguma vaga administrativa, me avisa. Como? E a Bia... Possível. Eu posso mandar meu currículo? Ela quer que eu anote a vaga administrativa para fulana. Quando aparecer, fazer contato com ela. Não transfira a sua responsabilidade para terceiros. Gente, volto a dizer, a carreira de vocês. Entende? Não transfira. Aí você fica reclamando. Ninguém me dá... É muito mais fácil reclamar. É muito mais fácil, Maria.
o ser humano, e eu me incluo, é muito mais fácil eu terceirizar a responsabilidade de tudo na minha vida. A gente está falando de carreira. E colocar a culpa no outro. Você agia. E aí, automaticamente, o resultado vai depender de você. Agora, se você não faz nada, manda uma vez por mês e reclama do RH, é ótimo. Entendeu? Enquanto você diz tudo é indicação, gente, todas as vagas, a Maria está dizendo, ela não foi indicada. Todas as vagas são indicadas. É impossível. E seria, eu volto a dizer, seria perfeito para o RH que só tem indicação, porque aí até divide com outra responsabilidade. Eu adorava, quando estava fazendo processo seletivo, chegava alguém na minha mesa, contrata fulano para esse cargo. Ótimo. Anotava o indicado de fulano e seguia com o processo dele. Entende? E outra coisa também que nunca aconteceu em nenhuma empresa que eu trabalhei, é processo seletivo fake. Nunca me pediram para... Isso também é outra lenda que as pessoas ficam colocando como para não assumir responsabilidade sobre a sua carreira. Ah, eu fui lá, teve uma profissional que me contratou para dar suporte para preparação para entrevista. Eram 3 entrevistas. A terceira ela não fez até hoje, tem 2 anos. E aí, ela pagou, tá? E aí, o que acontece? Ela participou de 3 processos seletivos. Aí ela veio reclamar que os 3 eram falsos. Já tinham... Eu falei, quais empresas são? Essa. Eu falei, não. Uma aí, eu tenho certeza que não é processo fake. Mas não é melhor você dizer que todo mundo era carta marcada e você que contratou um serviço para te dar suporte, você nem finaliza o serviço? Você entende? Então é cômodo demais, gente. Claro que tem indicação, sempre teve, sempre vai ter. Procure ser um profissional indicável. Eu já fui indicada. Eu já indiquei, me ferrei. Entendeu? Então, assim, procure ser um profissional indicável. Eu indico minhas meninas, eu falo minhas meninas que trabalharam comigo, que eu sei que vão fazer um bom trabalho. E tem outras que são amigas, mas que eu sei que não são bons profissionais e eu não vou indicar. A gente também tem que separar isso. Não é porque o cara é teu amigo que ele vai ter que indicar. Entende? E mesmo você indicado, você tem que fazer uma entrevista. Você vai fazer entrevista. E aí ele quer até que na entrevista você faça por ele. Não tem como. Igual meus assessorados. Karine, fiz entrevista lá com fulana. Dá uma forcinha para mim. Gente, quando fala me dá uma forcinha, me vem um negócio aqui dentro. Que eu falo assim, a forcinha eu já dei, que foi encaminhar o seu currículo. Agora é a... Sua vez, né? É a sua vez. Então, assim, Adriana, beijo. Então, assim, é dessa maneira. Então, é difícil. E a consultoria, ela tá ali para isso. Eu não tô ali para passar a mão na sua cabeça, como eu fazia com a Maria. Maria, não faz isso. Você vai encher o saco deles, você vai ficar queimada. Quando eu ouvir teu nome, as pessoas vão... Não. Então, assim... E a consultoria para isso, porque eu estou do outro lado. Poucas pessoas têm oportunidade de ter a visão do RH, que muitas vezes é distorcida ou mal interpretada porque não tem essa vivência, né? Então aproveitem a oportunidade. E tem, Maria, assessorados que contratam que não aproveitam nem metade do que a consultoria oferece. E depois reclama. Então, Não, assim, com certeza. ouçam o que ela está dizendo, a estratégia que ela tinha dá trabalho, procurar trabalho, dá trabalho. Dá muito trabalho mesmo. Gente, olha, eu entrevistei o Gabriel Vital aqui, ele dividiu o tempo dele entre estudar para concurso e à tarde procurar emprego na Marinha Mercante. Deu certo para ele. Eu ficava focada quase que da hora que eu acordar até a hora, assim, 6 horas da tarde, eu ficava focada, mas cada um tem o seu modo operante. E eu lembro que quando o Gabriel veio falar comigo, eu meio que falei, não vai dar certo, porque tu não tá focado. Mas deu certo, porque quando ele se propunha a focar, ele focava mesmo. Cada um tem seu modus operandi, sabe? Eu focava, assim, da hora de acordar até 6 horas da tarde. Ele focava da tarde até a noite. Mas dá trabalho, com certeza. Não é uma coisa assim, vou mandar... Logo em 2017, quando a coisa ficou muito, muito difícil, cansei de ouvir gente falar assim, mas eu já mandei currículo para essa empresa e nunca tive o feedback. Gente, são 600, 700 currículos que recebem, às vezes, em minutos. Como é que você quer ser lembrado desse jeito? É muito difícil, é humanamente impossível. Você tem que fazer mais. Você tem que ligar. Na época, ligar dava certo, agora não dá tanto. Hoje a gente tem o LinkedIn aí com força total.
LinkedIn, gente, maravilhoso. Não precisa ter conta premium. Eu trabalho com o LinkedIn o tempo inteiro. Não, meu cartão venceu e eles não renovaram. Meu cartão de crédito estava cadastrado lá. Quando eu fui renovar, o meu cartão não, como é pagamento em dólar, né? Ele não reconheceu e não autorizou. E eu sigo com o LinkedIn gratuito, não precisa pagar. Então, assim, você tendo as estratégias de conexões certas, o alerta de vaga, né? Você recebe lá no seu, né? Então, assim, tem que saber usar a ferramenta. Tem, e eu volto a dizer, tem vários recrutadores, consultores que dão curso gratuito, mentoria, para você mexer no LinkedIn. É difícil, tem coisinhas que estão escondidas, né? E às vezes até eu, às vezes, nossa, isso aqui melhorou, porque eles vão melhorando a ferramenta. Então, assim, tem que ter dedicação, não é simples. E está cada vez mais difícil, por quê? Tem centenas e milhares de profissionais tão bons quanto vocês, disponíveis no mercado, disponíveis a ganhar menos, disponíveis a rever o cargo, disponíveis... Então, assim, a concorrência está cada vez pior, né? Então, assim, você tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. Na sua opinião, Karine, com essa exigência tão grande da experiência, hoje em dia no nosso mercado, né? Os recém-formados estão pegando bastante tempo. Como faz uma pessoa sem experiência para se destacar na maioria? Por exemplo, se a vaga tivesse uma flexibilidade, porque quando a vaga não abre essa flexibilidade, fica um pouco mais difícil. Mas uma pessoa sem experiência, como é que ela pode se destacar? Eu acho que é o seguinte, você não precisa esperar atender a 100% do requisito para você mandar. Por exemplo, se é uma vaga temporária e ela pede os cursos e você tem os cursos, mas você só tem a praticagem, tá lá, obrigatória praticagem, manda assim mesmo. Por quê? O cliente dele tem prazo para ter esse profissional a bordo, senão ele paga multa, né, Maria? E aí, se o recrutador não encontrar ninguém, porque geralmente é vaga temporária, eu falo de consultoria, tá, gente? Geralmente a vaga temporária, ela não encontra um profissional 100% no perfil para ir a bordo, ela vai acabar. O cliente, eu não tenho esse daqui não, mas eu tenho esse daqui, ó. A praticagem foi no mesmo embarcação, olha o motor que ele trabalhou, é um embarque temporário, vamos colocar ele. Entende o que eu tô querendo dizer? Você ir para qualquer área, gente, não precisa atender a 100% do requisito, senão vai ser difícil. Agora, se você tem os cursos, né, porque dependendo da embarcação é obrigatório. O inglês, se for obrigatório, manda. Manda e alinha a expectativa com a realidade, tá? Porque lá no RH, se ela não encontra... Isso já aconteceu comigo. De ter que ter taifeiro com inglês, ter que ter lá na época da... E não tinha, vai ser inglês mesmo, porque tem que estar a bordo, cara. Tem a CTS, lá tem que contar e tem que ter a quantidade de profissionais a bordo, entende? Então, é isso. Eu acho que para quem tem praticagem só, é isso. E olha, estão aparecendo algumas oportunidades. Então, conversem entre si, conversem com quem foi da turma de vocês, né? Assim que fala, turma de vocês, e já embarcou. E voltamos a dizer a importância do network. Fulano, você embarcou, eu vi que você embarcou, me passa o contato do RH. Não está pedindo para indicar, olha a diferença. O fulano me indica, mesmo que ele seja seu amigo, não coloca o fulano nessa saia justa. O cara acabou de entrar. Às vezes não é nem, entende? Não é nem má vontade dele. É porque Ele só não quer perturbar, né? Ele não quer perturbar, ele acabou de conseguir o dele, ele não quer perturbar ninguém. Todo mundo passa por isso. Teve um profissional que foi contratado recente na Ventura. E ele tinha saído de uma outra empresa e eu não tinha o contato da outra empresa. Eu falei, fulano, parabéns pela sua nova oportunidade. Você tem o contato da empresa que você saiu? Eu faço isso. Porque eu não tenho contato de todo mundo. Entende? Então, se você viu fulano, parabeniza lá o fulano. Daqui a pouco, fulano, você pode me dar o contato do RH? Pode deixar que eu não vou falar que foi você que me deu, não. Gente, eu faço isso. E manda, né, como a Maria falou, no assunto, o seu cargo, o seu nome, os seus cursos diferenciais. Quer fazer um texto de apresentação? 3 linhazinhas, não bota textão, porque não vai ler, tá? Então, é dessa maneira. Tá tendo vaga para praticante, sim. Claro que proporcional à quantidade disponível é infinita. Mas para eles, o mais importante é networking. Por exemplo, eu conheço, eu estou assessorando alguns que falam assim, Karine, na empresa tal, não precisa mandar porque eu tenho um chefe lá me indicando. Não precisa me mandar para a empresa tal porque eles estão tentando uma vaga para mim.
porque ele já conhece um profissional. Entende? Então, é dessa maneira. Faça um bom trabalho, cultive bons relacionamentos, porque isso vai garantir a sua vida aqui fora para futuras oportunidades. Entende? Não, com certeza. E, gente, por favor, parem com isso de quando aparecer uma vaga, me avisa. Não, quem está procurando trabalho que tem a obrigação de estar entrando em contato. Não espere que a Karine, eu ou qualquer outra pessoa, E depois você? de 7 meses, aparece uma vaga que entra no seu perfil e eu vá conseguir lembrar se você só falou comigo uma vez. Muito difícil. Agora, se você se esforça em manter um contato comigo, com ela, com qualquer outra pessoa, você vai ser o primeiro nome a ser lembrado. Isso é networking. Não é uma vez eu falo, já falei, me livrei da minha obrigação. Já tá falado. Gente, Isso é não é assim, tá? Não é assim. você não fez. E outra coisa, Maria, muitas vagas não são divulgadas. Com E aí, certeza. candidatura proativa. Você vai fazer uma lista das empresas que você tem interesse em trabalhar. Se você não tem o e-mail, vai procurar. Se você tem, manda e vai lá abordar o RH. Porque hoje, sempre foi assim, mas assim, quando a gente divulga uma vaga, cozinheiro marítimo, 90% dos currículos estão fora do perfil. E é aquilo, se você tem aquele contato e sabe que aquela empresa pode vir a trabalhar com seu cargo, pode mandar. Mas não manda cozinheiro se você é marinheiro de convés, entende? Com certeza. Ai, consegui. Quando o cara não é cozinheiro, o cara é marinheiro. E é ruim para ele, porque na hora do filtro, futuramente, ele não vai aparecer como marinheiro, ele vai continuar aparecendo como cozinheiro. Não tem problema você mandar. Abriu para vaga, abriu taifeiro para a empresa X, e você sabe que aquela empresa trabalha com o cargo que você tem, manda, mas dizendo o cargo real. Não inventa que você é cozinheiro só para a recrutadora ver e depois ela vai fechar porque você não atende o perfil. Uma época, uma empresa me pediu currículos de profissionais mulheres para poder ter equidade a bordo, né? A gente sabe que ainda isso é uma questão difícil, que com o tempo e com a mudança de cultura, a gente está tentando que as mulheres tenham mais oportunidades a bordo. E aí eu divulguei, eram soldadoras, eletricistas, pintoras, mulheres. Sabe o que aconteceu? As mulheres mandavam currículo, mas o currículo era de um homem. Quer dizer, você entende a estratégia que eles usaram? Gente, eu não acreditei naquilo. Era que, Eu olha imagino. o sentido. Você já vê ali, gente, o que justifica? Entendeu? Aí eu abri a Eliane, Maria, e lá era o João. Mas Não faz sentido isso. eu só perdia tempo, ficava irritada e deixava de ver realmente o currículo da Maria que atendia o perfil. Então, por que eu estou explicando isso? Que muitas vagas não são divulgadas. E aí voltamos ao LinkedIn. Se eu quero uma pintora, aí eu passei a fazer assim, pesquisar pintora. E aí aparecer as pintoras para mim. Entende? Soldadora. E aí ali eu ia abordando. Oi, fulana, tô ajudando uma empresa na busca de uma soldadora. Você tem interesse em participar do processo? E é assim que funciona. Eu não estou procurando emprego. Há 2 semanas uma consultoria fez contato comigo, perguntando se eu tinha interesse numa oportunidade. Porque ela fez um filtro de recrutador e eu apareci no perfil dela. Entende? Então, assim, o LinkedIn, gente, vocês não sabem, assim, o poder do LinkedIn. Tanto Isso para é network, verdade. ser capturado pelas empresas. E aí a candidatura serve para isso, tá? Manda no seu cargo o assunto, seu nome, os cursos que você tenha de diferencial e encaminha com um textinho breve, colocando ali tipos de embarcação que você trabalhou, se você tem idiomas, que tipos de motores, breve. E manda. Porque não espere também abrir a vaga, porque quando abrir a vaga ela vai receber 1.000. E de Com repente, se o seu certeza. lá, ela não vai nem abrir, ela já vai ligar direto para você. É uma questão assim, é um trabalho de formiguinha, é uma construção de uma relação, de um relacionamento. Não é pro dia da, não é a confiança não vai vir do dia para a noite. O seu primeiro contato é um, seu segundo é outro. Depois você vai criar uma relação de coleguismo mesmo entre você e o recrutamento. Isso é bem natural. Só respondendo aqui o Davi, as minhas lives ficam salvas no meu canal, chama Sarto Oficial, tá? No YouTube. Não se O esqueça, pessoal tá pode ver pedindo lá.
pessoal está pedindo para a gente ir respondendo enquanto a gente conversa. O que você acha? Como é que você costuma fazer? Sim, sim. Mas eu ainda tenho algumas perguntas, eu vou olhar as perguntas, gente, calma, tá? Vamos fazer assim, se a pergunta que você tem não tem a ver com o que a gente está falando, você coloca aqui. Mas se tiver a ver com o que a gente está falando, você manda aqui que a gente lê e já responde, tá bom? Pode ser assim, fica melhor. A gente tem o desafio, né, sem experiência. E hoje em dia, como é que você vê as pessoas com mais de 60 anos, principalmente nessa pandemia, como é que elas podem fazer para se recolocar? Eu já ouvi falar que algumas armadoras, algumas contratantes não estão querendo mais pessoas com mais de 60 anos devido ao Covid-19. Qual é a sua opinião no momento, Karine, sobre isso? Sim, isso é verdade, isso é fato. A gente já tinha um preconceito com a idade em todos os segmentos, né? Com 40 anos, no Brasil você tá velha, né? E no offshore, hoje a gente tem essa questão do Covid. Porque a pessoa faz parte do grupo de risco e infelizmente isso está acontecendo sim. O que que eu sugiro, gente? Assim, ninguém esperava passar por isso, né? E como eu falei, tem gente que só fez isso a vida toda. Não tem outra qualificação, não tem um plano B, nem C, nem D, né? Então, assim, é tentar se reinventar. De que forma eu posso contribuir ou abrir um negócio com o meu conhecimento? Ou o que que eu gosto de fazer? Porque às vezes a gente é levada pelo mercado e até gosta de fazer aquilo, mas o sonho era X. Eu assessoro um profissional que é oficial de máquinas, mas ele está desempregado não tem muito tempo, tem 6 meses, e ele tem uma oficina de caminhão. Quer dizer, é um negócio que ele já tinha em paralelo, porque você pode embarcar, desembarcar, deixar alguém de confiança, mas assim, ele está tranquilo porque tem uma renda entrando. Entende? A Adriana colocou aqui que a justificativa é o plano de saúde ser caro. Também tem isso, e hoje está acontecendo o seguinte, que já me reclamaram hoje no assessorado. As empresas não estão mais estendendo o plano para a família. Estão mantendo apenas o plano de saúde para o funcionário, gente. Olha, Caramba. está acontecendo isso, é verdade. É, E não é fácil. Não é fácil. Assim, o que eu tenho para mim, eu que falo que eu sou uma filha da crise, né? Eu não deixo de fazer curso quando eu tenho oportunidade, não deixo de fazer nenhum curso, mesmo que eu não precise. No momento, eu fiz outro, eu falei numa live, eu fiz o de BCO. Tenho pretensão de ir para a plataforma? Não, mas nunca se sabe o dia de amanhã. então E sempre PCO, hein? Vou te recrutar, hein? obrigada. Porque nenhum oficial de náutico quer ser BCO, todo mundo quer ser DPO. Pois é, mas eu fiz porque, gente, quando você vem de uma crise braba como 2017, eu sempre falo, hoje a gente ainda vê vaga, mas o quesito é a experiência. Em 2017, não tinha vaga. Não tinha. Era uma vaga que aparecia a cada 4 meses no LinkedIn para oficial de náutica. Tinha muita vaga, assim, para sênior. Mas para júnior, gente, era o deserto do Saara. Não tinha vaga, não tinha lugar para embarcar. E era só empresa perdendo contrato com a Petrobras e mandando tripulação para a rua. E, gente, eu disputando com DPO full, sabe? Então, assim, era horrível. Então, assim, hoje eu faço todos os cursos. Eu tento me diversificar ao máximo também, porque a gente tem que aprender também com o exemplo dos outros, né? Por exemplo, você tem que se preparar para quando você tiver 40 e 60 anos e você está nessa posição, que é uma posição muito complicada, infelizmente. Eu me preparei, eu estava já com 39 anos, eu só sabia recrutar. Eu amo recrutar, mas eu só sei fazer isso. Então, eu não sou generalista, eu sou especialista. Entende? E com 40 anos eu já tô velha. Eu falei, gente, vai chegar uma hora, e assim, eu sou a minha única fonte de renda em casa, não tenho um plano, não tinha um plano B. Falei, cara, a empresa eu com 40 anos, a empresa vai me dar um chute, vai me trocar por duas de 20, né? Pagando ali metade do que eu ganhava, e vou ficar velha. O que que eu vou fazer se eu sei recrutar? E comecei a ficar angustiada. Então, o que que eu pensei? Eu vou voltar a estudar. Meu filho já tinha passado por uma federal, ele faz engenharia de automação. Falei, então, eu estava esperando, para você ver, esperando ele passar por uma federal, porque senão eu teria que pagar a faculdade dele e não teria como pagar a minha.
E eu falei, então agora eu vou me qualificar. O que, que eu amo fazer? Psicologia. Porque em Macaé, quando eu vim para Macaé em 2002, não tinha psicologia aqui. Eu teria que ir para campus. E eu não queria fazer esse bate e volta todo dia. Então, na época, o mais próximo do que eu queria era o RH, que foi o que eu fiz, que eu contei para vocês no início. E aí, com 39 anos, eu voltei para a faculdade e fiz a psicologia. Por quê, Maria? Com 60 anos, eu num consultório, num hospital, numa clínica, numa escola, com 60 anos, psicóloga, olha que psicóloga experiente, nossa, ela deve ser muito boa. Agora, nas empresas privadas, eu não vou servir para nada. Então, eu pensei, eu preciso ter uma profissão que eu não dependo da empresa privada. Que eu consiga, assim, empresas, né, de grande porte, desse segmento que a gente fala, né, do petróleo, enfim. Mas eu vou conseguir um emprego na minha própria clínica, num hospital, numa escola, aplicar teste no Detran, entende? Então, essa foi a minha estratégia. Me formei ano passado. Ufa! Agora eu fico no recrutamento se eu quiser e não só porque eu sei fazer isso. Entende a diferença? Então, isso era uma coisa que me angustiava. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Infelizmente, como eu falei antes, nós não fomos ensinados a ter essa estratégia, a pensar a longo prazo. A gente foi ensinado pelos nossos pais a ter uma carteira assinada, é isso que vale, e ficar na empresa 30 anos. Só que aí, infelizmente, a realidade é outra, né? E a gente tem que se adaptar e sempre é tempo, gente. E aquilo, ter um próprio negócio é difícil, mas assim, você persistir, você consegue, buscar algo que você goste, buscar algo que as pessoas falam que você é muito bom. Nossa, como você é bom naquilo, né? Às vezes a gente não consegue perceber o quão bom a gente é em algo e as pessoas ficam falando, nossa, como você é bom nisso, como você é bom. E ter essa percepção, mas realmente o cenário para quem tem mais idade, alguém perguntou ali quantos anos seria. Hoje as empresas estão falando em até 55 anos. Acima disso, já não está sendo aceito, infelizmente. Gente, depois dos 55, por exemplo, se você é demitido, fica difícil você ser contratado em outra empresa. Né? Infelizmente, a gente nota isso. Não é uma regra geral, tem as suas exceções, né? Como tudo, mas a gente vê a pandemia complicou muito a situação das pessoas com mais de 60 anos, infelizmente, né? E algumas pessoas que eu conheço comandantes perderam o emprego e não estão conseguindo se recolocar, mesmo com toda ajuda, porque não, a contratante não quer por causa do Covid, do perigo. Então, assim, o que a Karine falou, assim, o plano B é essencial. A gente tem força e vitalidade na juventude para se preparar para a velhice, né? Essa é a lógica. A Anne Trope que ela perguntou, não sei se estou falando teu sobrenome certo, tá, Anne? Porque eu não sei se é meio complicado. Se caso ela atualize uma informação no currículo, ela reenvia e cita isso, é esse o procedimento? Se for algo muito importante, sim. Se for um curso, alguma coisa, né? Agora, sim, é válido. E aí ela coloca no textinho, curso atualizado, ou curso com a validade. Depende do tipo de curso. Mas sempre atualiza no LinkedIn. Pois é, sempre atualiza no LinkedIn. Gente, eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver se tem tempo. Eu vou ver aqui as perguntas que estão aqui na caixinha, tá? Pra gente começar a perguntar. Adriana, acima de 45 anos é em escritório. Realmente, com 40 já tá velho para escritório, né? E para o offshore 55, infelizmente. Aqui o Natani, ele perguntou: o mercado estrangeiro também tem esse problema de contratar a galera com mais idade? O que você acha, Karine? Tinha, tá? O mercado estrangeiro, ele quer saber se você trabalha bem, né? Pagar a sua hora e pronto. Agora, realmente, nesse cenário, com certeza foi impactado. Eu tenho um assessorado que trabalhava numa empresa de perfuração, a empresa acabou o contrato porque a empresa que eles prestam serviço é uma empresa francesa, não está tendo voo para cá e eles não querem também que os profissionais corram risco, então eles cancelaram o contrato. Provavelmente isso também está sendo impactado lá fora, o grupo de risco, né? Com certeza, com certeza. O grupo de risco tá com mais dificuldade, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. É melhor fazer um CV em inglês separado ou um CV só bilíngue? O que você acha na sua experiência?
separado, gente, assim, fica muito confuso. A não ser que seja um CV de recém-formado, tudo Tem bem pouca colocar. informação, né? Agora, se for um profissional que já tem bastante experiência, fica muito confuso. Façam dois e anexa os dois e manda, tá? É bem melhor. Muito melhor mesmo. Aqui a Rebeca Pelka fez uma pergunta que você já respondeu. Aquela pessoa que não atende 100% dos pré-requisitos, deve mandar o CV? A Karine disse que deve sim, porque se ninguém aparecer, vai que você é É, selecionada. ativa, tá? Se você atende 50%, você espera que ela ligue, mas talvez não ligue, né? Para poder não ficar, né, com aquela ansiedade, aquela frustração. Então você tem que entender isso. Eu vou mandar, ela só vai me chamar se ela não encontrar ninguém 100% no perfil, mas manda, manda. Uma pergunta aqui do Freitas Vitor. Morar no norte dificulta a contratação para offshore? Sim, Infelizmente. Sempre sim, gente. foi, não, né? Tanto que a gente tem muita gente com endereço daqui do Rio e que na verdade não mora aqui, porque as empresas sempre optaram por pessoal aqui da região por questões de custo e de logística, né? Então, assim, não justificaria, por exemplo, contratar um profissional que more aqui com outro que mora no norte. Se o perfil é similar, se os cursos são similares, são perfis, né, com as mesmas qualificações, o que vai desempatar? O local de residência. Entende? Então, e agora com o Covid piorou. Por quê? A gente viu há uns 2 meses uma chuva de vagas de marítimos. Gente, foi uma loucura. Aí uma consultoria me ligou pedindo indicação. Karine, essas vagas já são para cobrir o efeito do Covid. Por quê? Muitos profissionais foram contaminados e não conseguiram embarcar. E outros moravam no norte e no nordeste e não conseguiram chegar por causa das barreiras sanitárias. Então, isso virou um requisito, assim, cada vez mais importante. Tá? Com a pandemia, com o fim, né, dessas barreiras, a flexibilização das viagens, pode melhorar, mas realmente se morar aqui na região sudeste é um diferencial. E outro ponto, antes as empresas aceitavam a declaração do contrato de aluguel registrada em cartório como comprovante de residência. A maioria agora não aceita mais. Elas dizem que agora tem que ser contas públicas no nome do candidato. Luz, gás, estou escrevendo alguma coisa? Água no nome do candidato. Senão, não considera. Porque também muitas empresas contrataram profissionais que falavam que moravam em Macaé e na hora do embarque, no Covid, ele estava no Nordeste e aí ele não conseguiu chegar e aí a embarcadora teve que se virar para conseguir a tempo 80 pessoas. Então, Caramba, assim, 80 pessoas. Gente, caramba. Muita gente. tem muita gente mentindo colocando o endereço do Rio. Tem. Então a mentira agora ela tem que ter comprovação no nome da pessoa, entende? Porque se botar que mora no Rio, chegar durante o processo e ter que comprovar na residência, não vai entrar. Não vai entrar. E aí imagina, né? Então gente, tá cada vez mais difícil, É. infelizmente. O Freitas Vitor perguntou de novo, ficar com a logística. O que você Eu acha, Karine? tem essa disponibilidade, porém a empresa ela tem políticas a serem seguidas e isso depois pode vir contra ela no tribunal, né? Por que ela paga para alguns e não para outros? Isso não tem justificativa. Ou ela não paga para ninguém, ou ela paga para todo mundo. Entende, Vitor? Por isso que elas não conseguem aceitar nessa esse mesmo candidato dizendo que arca com a passagem. A Laís Lacerda Nardes, conta de telefone para comprovar residência serve? Celular não, só fixo. É, porque celular é mais fácil, né? Eu mesmo, quando estava no Rio, eu comprei um celular lá e tinha uma conta do Rio de Janeiro com um celular provando que eu morava no Rio. Gente, não é difícil, não prova muita coisa. São Paulo tá tranquilo, tá? São Paulo, região sudeste, não tem problema não. Rapidinho chega aqui. A São Paulo tá tranquilo. Uma pessoa que faz curso de inglês e põe no CV chama a mesma atenção daquele que não faz, mas tem o mesmo nível descrito no CV. Tipo, a Vai. pessoa por si só sabe falar inglês e a pessoa com curso.
Sim, faz diferença porque aquela fez, parou. E aí você coloca cursando inglês desde novembro de 2018, entendeu? Não adianta botar cursando. Cursando desde quando? Desde ontem? Desde o ano passado? Porque aí ela vai ver o que ela pode esperar do seu desempenho. Sim, sim. Tá? Tá. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tá. Falou aqui, ó, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei vai ser aplicada de fato a partir do final de 2020, que a gente falou na primeira live, sobre a Isso que questão de não receber currículo pelo LinkedIn, só pelo site. tem empresa que já está aplicando. Conheço várias. O Natani também perguntou, como se destacar depois da praticagem entre empresas que pedem experiência e não contam a praticagem? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é um assunto bem assim, latente no momento. Você tem mais alguma dica, Karine, sobre isso? Como eu, praticante, me destaco quando as empresas só querem experiência como oficial? Eu acho que a gente volta a falar do networking, né? E a pessoa, você tem contato com o capitão, com o chefe de máquinas, você fica de olho com quem trabalhou contigo e já conseguiu uma vaga como oficial, vai lá e aborda a pessoa, entendeu? E eu vi que a Maria, não sei se foi o profissional que você fez a live anterior, ele fez várias postagens no LinkedIn, né? Se destacando. O cara foi muito criativo, gente. Então, assim, compartilhem conteúdo de qualidade, né? Falem de coisas sobre a sua área de atuação. Né? Então, assim, tem que ter esse diferencial. Eu fiz um currículo recente de um oficial de náutica e ele foi professor de várias disciplinas quando ele estava na escola. Eu coloquei isso no currículo, porque isso estava só no LinkedIn. Aí tirou. Ele não acho é relevante. É recém-formado. Então, essa experiência como professor mostra que você tem iniciativa, né, adaptabilidade, sabe lidar com o outro. É um diferencial entre um praticante que não fez nada e um outro que foi professor durante 6 meses para alunos que iam prestar pré-vestibular. Entende a diferença? Quando ele virar, sei lá, primeiro, ele pode tirar aquilo do currículo dele, porque não vai fazer diferença mais. Mas no início de carreira, cada detalhezinho vai ser um peso entre um profissional e outro. O Lucas Lucas Leão Leonel, ele fez uma campanha super bonita no LinkedIn, conseguiu um emprego, super criativa, ele tá super de parabéns. cheia de certificados. Eu falei, gente, sensacional. 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 Eu não vou entrevistar ele, mas eu vou entrevistar a esposa dele, porque foi tudo junto com ela na sexta-feira. E ela vai contar toda essa saga, porque como ele tá embarcado e quem tá desempregado tem pressa, eu falei assim, vamos. Ela falou que tá embarcado. Eu falei, ela falou que pode me entrevistar, porque eu também tô ajudando. Eles montaram um grupo de corrente do bem. Ai, E sensacional. sexta-feira eu vou entrevistar ela, gente. Vão contar o passo a passo de toda essa estratégia. Se vocês quiserem ver essa live também, estão convidados. É isso aí, muito bom. Então é isso, gente. É network. Toda a fase da carreira, o network é importante. Mas para quem está começando e terminando assim, mais experiente, né, com mais de 50, é fundamental. Entende? Com E certeza. E assim, viu a vaga, não atende. Tem os cursos, né? Porque volta a falar, tem aqueles tipos de embarcação que tem que ter o curso. E você não está pedindo, não serve praticar, manda. Manda assim mesmo. Nada. E outras coisas, gente, quanto mais você posta no LinkedIn, mais o seu LinkedIn tem engajamento. E maior a probabilidade do seu perfil ser o primeiro a ser mostrado para alguém que está procurando. Por exemplo, como eu posto muito, às vezes eu vejo tem uma opção no LinkedIn, resultado de pesquisas, quantas vezes o LinkedIn mostrou o seu perfil para as pessoas que digitaram segundo oficial de náutica. A última vez que eu olhei foi 258, mas eu posto praticamente todo dia no LinkedIn, né? Mas assim, é porque tem muito assunto para se falar na Marinha Mercante. E olha que eu falo só sobre 1%, tem outros assuntos que eu não domino. Tá aí, ó, um mar para vocês explorarem do LinkedIn. Me pede ajuda que eu curto e comento, porque como eu tenho muito engajamento, quando eu curto e comento algo, aparece para muita gente na minha Sim, rede. A sim, Laís fez um post certeza. lindo. Vai derrubar a gente, mas a gente chama uma terceira vez para a gente encerrar. Abre para todas as perguntas, tá? A gente vai fazer uma terceira parte. Tem 30 segundos. Mas a Laís fez um post sobre um resgate. Ela chegou, Maria, vai lá, curte e comenta. Eu curti e comentei, eu acho que ela conseguiu 70 curtidas em vários comentários.
eu não tenho problema em ajudar. Eu já falei, eu não quero brilhar sozinha. Tá aí para todo mundo brilhar, sabe? Todo mundo tem algo que eu não conheço para se falar. Então, assim, pode me pedir ajuda. Não nego ajuda, não. Sim. Tá? E a gente tem que estar mesmo, porque você já esteve naquele lugar